Sempre alerta, meus amigos da Unidade Alerta de Informação. Eu sou o escotista Marcelo e estou aqui falando contigo diretamente do Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte. Um lugar belíssimo, bem ao caráter escoteiro, e a gente escolheu esse lugar para falarmos para você sobre o escotismo e como ele funciona. Porque você que vivencia o escotismo no seu grupo escoteiro, é importante que você compreenda que acima do seu grupo escoteiro nós temos uma organização muito ampla e com responsabilidades para que tudo seja gerenciado de forma correta. E escolhemos para essa entrevista, para te explicar melhor sobre isso, acho que é uma pessoa muito adequada, que é o meu amigo Paulo Henrique, famoso Marcelo, PH. tudo bom? Sempre alerta. Sempre alerta. Tudo bom? Prazer. Que eu acredito que você conhece, porque Minas Gerais inteiro conhece esses rapazes aqui, não é mesmo, PH? Não, nem tanto, né? Não, mas você anda bastante, não é verdade? A gente trabalha, né? A gente se faz presente aí de acordo com as nossas limitações e possibilidades quando, né, as pessoas solicitam, eventos de formação, eventos do grupo escoteiro. E nós estamos aí para servir a União dos Escoteiros do Brasil. Então, se há disponibilidade, por que não? Né? Então, vale a pena. E é bom que conhece o estado, né? A gente conhece nossas faz um pessoas, turismo, né? Também, né? Aproveita a oportunidade, né? Conhece as pessoas, a nossa gente. E é uma forma de também conhecer as necessidades, né? Então, dentro das limitações, né? A gente roda o estado aí, dentro de Belo Horizonte também, para colaborar sempre com o movimento escoteiro. Acho que deve ser muito legal. Eu, que sou guia de turismo, que tem fascinação por viajar e conhecer lugares e pessoas, acho que essa sua missão que você trouxe para sua vida, muito legal, porque além, né, de trabalhar, ser interessante de trabalhar, acho que você curte, né? Muito, a gente tem que aproveitar, todos os minutos vale muito. Isso é muito concreto. Ô, gente, eu falei aqui que o PH é membro do CAN, que é o Conselho de Administração Nacional, então é CAN, não é CAM. Clube Atlético Mineiro não, né? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque você é cruzeirense. Clube Atlético Mineiro tá ali do outro lado da lagoa, tá, né? Aqui perto. Com todo respeito a você que é do Atlético, você que é do vocês que são do Cruzeiro, eu sou do América, né? Acho até que a gente fica bem de verde aqui no movimento escoteiro. Mas vamos então pegar ao que interessa, vamos explicar para a turminha, para você que está aí no seu tablet, computador, no seu celular, como funciona o escotismo, além, né, da dimensão do seu grupo, ou seja, toda aquela cadeia organogrâmica que vai desde que, PH? Qual é a maior instância do escotismo? Bom, Marcelo, antes de começar, eu queria, né, falar um pouco do seu trabalho, sabe? Parabenizar a TVUAI, agradecer o convite, né, de estar aqui, né, utilizando mais um canal de transparência, esse diálogo com quem nos assiste, mas eu acho que a TVUAI, esse retorno, né, da Unidade Alerta de Informação, desde quando eram os fascículos lá, a gente recebia na tropa. Anos 90. Exatamente, né? Para você que não sabe, gente, o UAI começou com um projeto pioneiro. Eu saí do escotismo, questão de trabalho, depois de 20 anos que retomamos, só que agora de forma digital. Isso mesmo. Então, eu acho que, mesmo sendo um processo independente, né, que você que capitania, junto com algumas pessoas que te ajudam, ele vem a contribuir muito com a informação, não é? E divulgando, né, algumas questões do escotismo mineiro e brasileiro, né, para os 4 cantos de Minas, do Brasil e quem sabe do mundo. Isso é muito importante porque quando se trata de um processo feito por uma pessoa independente, um associado, né, independente, mas que mesmo assim respeita, né, todas as questões que nós temos dentro da União dos Escoteiros do Brasil, de comunicação, né, de falar em nome da instituição, etc., sem ser de uma forma apelativa, né? E eu acho que não é por aí. Quanto mais pessoas, ao meu ver, que falem da União dos Escoteiros do Brasil, do nosso trabalho, divulgando os nossos processos, melhor pra gente. Isso que acho Olha, que vale PH, eu fico extremamente lisonjeado, agradecido e incentivo, acho que é sempre importante. Eu recebo, nossa, da UAI recebemos muito feliz o seu incentivo. E é isso mesmo, sabe, gente? A UAI pauta pelo equilíbrio, pela inteligência, pelo respeito, sempre nos monitorando, porque a gente é facultativo de cometer erros na fala e a gente não pretende não, a gente pretende te levar informações de qualidade, contribuindo para a sua visão de escotismo. Combinado? Mas vamos então ao assunto fria, né? Que nos traz aqui. Isso. Bom, a União dos Escoteiros do Brasil, Marcelo, funciona de uma forma bem parecida com o sistema parlamentarista, não é? Nós temos a Assembleia Escoteira Nacional, que é o nosso órgão, né, representativo, né, que aprova lá as prestações de contas do nível nacional, né, que é feita a cada ano em formato ordinário. A Assembleia Nacional escolhe a cada 2 anos, né, 50% do Conselho de Administração Nacional se renova a cada 2 anos.
eleitos, não é, esses conselheiros pelas assembleias Então, pela a Assembleia Nacional. todo ano, Sim. mas a cada 2 anos Tem a eleição renova para o CAN, o né? CAN. 50%. 50%. Isso. Então, conclui-se que o mandato de um membro do CAN é 4 anos. 4 anos. Então, assim, a cada 2 anos, 50% do conselho é renovado, conforme a eleição na Assembleia Nacional. E cabe ao CAN, então nesse organograma nós temos a Assembleia Nacional, Conselho de Administração Nacional, e cabe ao CAN, né, como órgão estratégico, né, estudar, planejar, né, de forma estratégica, elaborar políticas, né, que visam, né, o escotismo brasileiro a longo prazo. Né? Então, ou seja, ele é um órgão de planejamento. E entre esse planejamento, que inclusive nós vamos conversar sobre isso, mas acho que é importante antes conhecer a estrutura organogrâmica, porque o CAN também tem uma responsabilidade de eleger Sim, a DEM, a né, DEM, a diretoria. diretoria. Isso. Então, dando sequência, né, uma das funções do CAN é escolher a diretoria executiva nacional, que é exatamente o órgão operacional e executivo neste organograma que executará as ações que o CAN deliberou. A escolha é feita inteiramente no CAN ou dentro de uma assembleia? Dentro do CAN, é uma escolha indireta. Por isso que eu disse que se assemelha um pouco ao sistema parlamentarista. Então não existe nenhuma assembleia, é o CAN, é o CAN que define. escolhe. O CAN elabora, né, um processo que é um processo eleitoral interno, não é? E os conselheiros, né, decidirão quanto à vigência do prazo da diretoria, né, decidirão como que será feito o processo, abertura de edital, né, receber proposta de chapas, ou então propostas, né, que receber no momento da reunião, seja o que for. Ô Paulo, então fazendo uma analogia e concluindo junto com você, dá para entender que o CAN é como se fosse um congresso nacional. Sim, né? Assim, hoje em dia Uma é até analogia. difícil fazer esse tipo de comparação, né? Mas sim, ou né, seja, dessa forma. salvo as devidas proporções, sim, né, que tá muito difícil, claramente. né? Exatamente. Mas aí o CAN seria um órgão normativo Sim. e o DEM um órgão executivo. Exatamente, né? Então cabe, além dessas funções que nós dissemos aqui, cabe ao CAN acompanhar as ações da DEM, não é? Da diretoria, fiscalizando, não é? Comentando, criticando, né? De forma construtiva, claro, porque são companheiros que se colocaram à disposição para executar aquelas ações que o CAN deliberou de forma estratégica. Então é o seguinte, o CAN, pelo que você disse, então são 14 membros. São 14 membros eleitos, sendo que um deles é o presidente, né, que conduz os trabalhos, mais 2 representantes que só têm direito à voz, não a voto, da Rede Nacional de Jovens Líderes. Ah, existe os Sim, membros? eles têm são conselheiros como qualquer outro, a única diferença é que eles não votam. Né? Ó, gente, é possível que algum grupo escoteiro, talvez até distante, ou mesmo alguém que esteja ainda fora desse contexto de saber como é que funciona, Jovens Líderes é a turma de escotismo de 18 a 26 anos. A 26. Não é um ramo, não é? A gente confunde que depois de pioneiro tem jovem líder. Não. Jovens líderes são pioneiros, ou escotistas, ou dirigentes. Até 26 anos. Até 26 anos, né? Que desempenham um papel construtivo. Mas vamos né, fazer no até o escotismo. seguinte, gente. Eu acho que isso aí é até uma boa matéria para um Sim, novo vídeo. sim, Eu queria te claro. convocar para você me explicar um pouco sobre Sim, isso. Ou a gente chama me também indicar o pessoal isso. de Jovens Líderes para poder colaborar, não é? Então, olha, próxima matéria do AI, ou aí para frente, vamos conhecer melhor Importante. sobre isso. Agora, no nosso caso aqui, que nos interessa, é saber que eles têm duas cadeiras. Isso. E além dessa representação da Rede Nacional de Jovens Líderes, também cada área geográfica do país, não é, possui um representante. PH, você falou que são 14, então não é todos os estados que tenham, não é todas as regiões escoteiras? Não, assim, não necessariamente toda a região escoteira tem uma representação no CAN. Algumas têm até 2 ou 3, não é? Ou seja, porque o processo permite isso. Existe uma regra que, dentro do regulamento do CAN, que cada região não pode ter mais de 6, me parece. 6 então pode ter estado que não tem nenhum representante, estado que pode ter 2, por exemplo. Sim, tem estado, por exemplo, Paraná, região escoteira do Paraná, que tem 3. O atual presidente, um conselheiro e uma representante da Rede de Jovens Líderes. Pessoal, né? uma coisa, até queria falar com vocês que, conversando com o PH antes da entrevista aqui, eu descobri que nem todos os estados escoteiros representam uma região, né? Exatamente. Tem região escoteira, estados que não é uma região. Não, porque existe, né, Marcelo, uma resolução, né, que pauta a prática do escotismo anualmente. Então, para ser uma região escoteira, tem que ter no mínimo 300 associados. Algumas exceções o CAN pode, né, deliberar a respeito. Tem regiões que são de fato legítimas, são 300 associados.
mas alguns estados, como por exemplo Tocantins, né? É um estado ainda novo, né? Dentro da estrutura hoje do Brasil, mas não existe ainda a região escoteira do Tocantins. Olha né? só, gente, que interessante. Então, até para ficar organizado a nossa entrevista, para discorrer dentro de uma pauta coerente, nós vamos retomar falando do CAN aqui, mas como efeito de curiosidade, vale a pena você saber que... Sei, né, um pouco sobre isso. Então, quando, né, a DEM e o CAN achar que chegou a um ponto de maturidade daqueles grupos escoteiros de Tocantins em criarem uma região escoteira, aí sim, hoje eles são atrelados ao nível nacional. A DEM hoje funciona como? Existe o presidente, o vice-presidente? De forma estatutária, né, a DEM ela tem que ter um diretor-presidente e 2 vices. Então esses 3 nomes, né? Ah, são 2 vices? São 2, um primeiro vice-presidente e um segundo vice-presidente. E esses 3 nomes, Marcelo, são escolhidos pelo CAN, né? Ou seja, de acordo com o processo que foi feito. Recentemente, em agosto, agora houve um processo de eleição para a diretoria executiva nacional e a chapa que obteve êxito apresentou o nome de um presidente e 2 vices. Claro, a chapa que obteve êxito até apresentou outros nomes de pessoas que auxiliarão no processo. Mas o que a gente, né, o edital pautou e o que o estatuto pede é que o CAN delibere sobre esses 3 nomes. Né? Maravilha. Isso. E o que o DEM faz? A DEM é o órgão executivo, né, como nós já dissemos. Ela vai... Mas assim, na prática, eles assinam... Sim, organiza jamboree, organiza eventos, né, organiza congresso escoteiro, pauta, né, quanto... parcerias institucionais. Mas né? o CAN também faz isso, não? De forma estratégica. Né? O CAN Como vai assim? raciocinar e vai estudar se o movimento escoteiro necessita ou não de um planejamento estratégico. Então é justamente por isso que vem a palavra conselho. Conselho, por exemplo. O CAN, aconselha a DEM. Isso, vai estudar e raciocinar se, por exemplo, nós precisamos mudar uma regra do POR para contemplar o escotismo de uma forma mais ampla e mais participativa. O CAN, por exemplo, também, dando mais exemplos, vai estudar e verificar se é necessário, né, os escoteiros do Brasil se posicionar quanto a questões que hoje a sociedade discute lá fora. O CAN vai também, né, estudar e se posicionar quanto se existe a necessidade ou não de alterações em questões do nosso programa educativo. Né? Então é um órgão estratégico que, se ocorrem mudanças nesses pontos que eu falei, impactarão a base. Né? Ou seja, o grupo escoteiro diretamente. Né? Hoje, por exemplo, você também é escotista de ramo pioneiro. Sim. Nós temos um programa aí do ramo pioneiro, ramo escoteiro, lobinho, sênior, que é um programa, podemos dizer, ainda novo, né? Que está aplicado, sendo difundido aí nos eventos de formação e as pessoas participando e experimentando ele. Se o CAN, né, acha necessário fazer algum tipo de alteração, né, dentro de algum estudo pautado pela equipe de métodos educativos ou então por os grupos de trabalho do CAN, que depois a gente vai falar a respeito, né, é algo extremamente sensível. Inclusive, né, PH, eu e o PH, eu tenho a honra de ser do mesmo grupo escoteiro do PH. Né, e ontem nós estávamos numa cerimônia do nosso clã pioneiro. Foi. Belíssima, né? Muito bem feita, né? Isso mesmo. E um comentário que surgiu lá é que essa perspectiva do pioneiro se orientar tendo um plano de vida é uma coisa que os membros antigos que estavam lá falaram que, poxa, na nossa época também poderia ter tido isso. Exatamente. Ou seja, essa introdução do planejamento de vida foi uma coisa que o CAN deliberou. Ou seja, assim, veio como proposta, né? Ou seja, na época um grupo de trabalho foi feito, estudou, apresentou essa política, essa proposta. Olha, se nós mexermos nessa questão aqui do programa do ramo pioneiro, nós contemplaremos mais a vontade dos jovens. Ótimo. O CAN ouviu isso, né, e tomou uma decisão. Por isso que é importante a escolha do conselheiro. Porque, de certa forma, mesclando ali jovens, pessoas mais experientes, os membros do conselho, são decisões que serão feitas, que vão impactar diretamente ali na base, ou seja, na ação de uma cerimônia realizada dentro de um clã pioneiro, por exemplo. Que interviu diretamente na vida dos e isso foi visível, jovens do Brasil inteiro, né? Que foi assim, clara, né? Pra gente ver com a mudança do programa educativo, né? Aqueles pioneiros que até então não eram contemplados com o programa atual. Mas na minha época podia ser assim também. Né? Eu digo isso. PH, o CAN, eu sei que ele funciona também por GTs, grupos de trabalho. Sim, isso mesmo. Inclusive eu gostaria de saber, assim, passei de uma forma sucinta, porque eu acho que vale a pena a gente até futuramente dedicar um material específico da UAI para cada grupo de trabalho que existe. Sim, seria possível sim, não é? Eu te convido. Sim, a gente pode falar assim, eu participo de alguns, não de todos, mas hoje
para exemplificar um pouco. Não, né? exatamente, eu gostaria que você Sim, falasse sim. e falasse qual é as suas inserções. Sim, olha só. Como é que está sendo o seu trabalho? Você já está eleito? É o meu segundo mandato no CAN, né? Já fui conselheira a primeira vez, quando o cabelo era mais preto, de 2009 até 2013, e agora é um segundo mandato que já foi o primeiro ano, Você né? já está um ano. Então, Isso. resumindo, o que eu gostaria de perguntar, quais são os grupos de trabalho, quais você participa e como é que está sendo desenvolvido o seu trabalho nesse ano? Tá, bom. O CAN ele se reúne 3 vezes ao ano, né? Nos meses agora de abril, agosto e novembro. Então são encontros presenciais muito poucos, né? E assim, a gente aproveita um final de semana para poder fazer o encontro e às vezes fica discutindo o final de semana inteiro. Existem questões que às vezes até vara a noite de discussão, que nós precisamos aproveitar o momento de encontro para deliberar algumas questões que são apresentadas. E algum desses encontros tem que ter quórum mínimo? Sim, conforme o regulamento do CAN, né, qualquer reunião nossa ela só pode ser iniciada se tiver mais de 50% dos conselheiros. Não existem esses 14 conselheiros, mais os 2 representantes da rede de jovens e os 5 que são representativos das áreas geográficas, mas dos 14 eletivos tem que ter mais de 50%. É um esforço muito grande, né? Então, assim, já houve reuniões que não pôde ser dado sequência porque não tinha, né? Pelo menos 7 conselheiros para poder deliberar algumas questões. Então, Marcelo, como essas reuniões são muito poucas e assim, o tempo dela tem que ser muito bem aproveitado, algumas questões que necessitam de um estudo mais aprimorado, né? Por exemplo, eventos nacionais, planejamento estratégico, posicionamento institucional, né? De qualquer questão em que a sociedade exige. Posicionamento institucional. Como né? é que chique, o que é isso? É o nome de um grupo de trabalho que ele visa, né, apresentar, né, posicionamentos da União dos Escoteiros do Brasil para temas externos à nossa instituição e temas internos. Então, assim, nós... Por exemplo, qual é a posição da UEB com relação ao combate da dengue? Exatamente, né? Pode ter um posicionamento nessa área. Recentemente houve posicionamento sobre escotismo e homoafetividade. Hoje, esse grupo de trabalho, que depois a gente pode discutir mais a respeito, né? Ele está estudando, né, uma questão quanto a textos alternativos para a promessa escoteira para aqueles não cristãos. Não cristão não se subentende ateu ou agnóstico, é o não cristão. Não cristão. Não é? Mas a questão do ateu e o agnóstico eu vejo que também tem que ser discutida. Né? Ou seja, a gente tem que pelo menos discutir o tema maravilha. dentro da instituição. Bom, para nós resumirmos isso tudo, tem alguma consideração final que você gostaria de falar para os nossos amigos? Sim, eu queria, né, dizer nesses momentos finais, Marcelo, né, para o pessoal que nos assiste, que é importante, né, o associado da União dos Escoteiros do Brasil, principalmente o adulto que participa desse processo de escolha, desde a Assembleia dos Grupos Escoteiros até a Assembleia Regional, Assembleia Nacional, escolhe os delegados que lá representarão uma parcela, né, do Grupo Escoteiro ou da região escoteira, que após a escolha do candidato, né, que agora vira conselheiro, que acompanhe o trabalho, né? Ou seja, não basta só ir lá votar, fazer essa escolha, né, democrática, se nós não acompanharmos os trabalhos, o exercício do mandato, as propostas que são feitas, né, o que o CAN em geral e cada conselheiro individualmente vem fazendo, né? Então isso cabe muito ao associado, né, buscar os canais de informação, e cabe ao conselheiro e ao próprio CAN uma abertura, né, dessa transparência, dessa acessibilidade. Eu particularmente, né, tenho meu canal de transparência que é pelo Facebook, facebook.com/por um escotismo para todos. Inclusive, tá aqui, ó, para você. Ou aqui, ou aqui. Mas Isso algum mesmo. lugar vai estar aí para você. Isso, facebook.com/por um escotismo para todos e é isso. Eu acho que, até mesmo voltando atrás, falando um pouco do planejamento, que a gente possa, cada um de nós, dessa forma também nós contribuiremos com o crescimento da instituição. Aliás, PH, você me permite, Sim. mas o que você falou é nada mais, nada menos do que civismo. Se a gente Exatamente, pretende criar bons cidadãos, acho que seja no escotismo, seja o síndico do seu prédio, o vereador, o deputado estadual, federal, ou seja, todas as instâncias políticas que nós estamos envolvidos, a gente tem a obrigação de acompanhar aquele que a gente colocou nos cargos representativos, mesmo na vida cotidiana, como no próprio escotismo, que você tem que acompanhar. Exatamente. Ou seja, você que é um eleito, você está convocando as pessoas para... Sim, a gente está aberto a isso, né? Ou seja, as nossas decisões lá, eu não sou um doutor sabe tudo,
né? Ou seja, tem muita coisa que nós precisamos consultar as pessoas para, na hora de exercer ali a representação pelo voto do CAN, a gente ter a certeza que nós estamos tendo uma opinião embasada, né, com a consulta ao associado, estudando, conhecendo as realidades aí dos grupos escoteiros e das regiões, para que primeiramente a minha consciência fique mais tranquila, né, e que eu acho também até daqueles poder que dividir nos um pouco o acompanham. fardo também. Exatamente, né? E Depois, receber novas ideias, e além de críticas, isso, por que não? exatamente, e que recebamos que seja, além, que não seja um fardo, mas que sejam mais conquistas, né? Coisas boas dessas decisões que resulte em boas conquistas para os escotistas. Quando eu falo fardo, é maneira de dizer, porque É a responsabilidade. tudo que a gente se propõe a fazer, a gente assume uma carga de responsabilidade que você tem que, por várias vezes, até com dificuldade, mas você tem que avançar, porque é o seu dever a partir do momento que você assumiu isso. Maravilha. Então, meus amigos, nós vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham apreciado a matéria, que tenha servido para que você conheça um pouco melhor a organização da UEB. E como sempre, é de praxe aqui na UAI, a gente pede para que você dê um like. Isso aí é legal para que a gente ganhe prestígio aqui no canal. Tá aqui embaixo, é só, sei lá, apertar o joinha para que a gente seja prestigiado por você. Espero que você compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o trabalho da CAN, da CAN ou do CAN? Do CAN. E que você se inscreva no canal para novos vídeos aqui na Unidade Alerta de Informação. E o nosso Sempre Alerta. Até mais, Sempre Alerta. Tchau, Marcelo. Valeu. Valeu.